Então, começando do zero, essa peça, do mesmo jeito, foi na área da saúde, na área da tributação, da educação, dos vários capítulos que compõem a Constituição. Durante o processo constituinte, quer dizer, funcionava assim: primeiro as subcomissões, depois 3 de cada uma delas formavam uma comissão temática. Depois, quando cada terminava aquela etapa, aí foi a comissão de sistematização que discutiu tudo aquilo que foi aprovado. E depois ia para o plenário. Sessões, inclusive, memoráveis de debate, de discussão. Nós queríamos registrar assim: teve inimigo. Não sei se alguém já ouviu falar no Centrão, era o nome que tomou na época. Uma tentativa de recuperar a iniciativa no processo constitucional. O grupo de direita, mais conservador, tendo à frente um cidadão que já faleceu, Roberto Cardoso Alves, mais diligente e operativo e tal. Eles tentaram formar o Centrão para poder barrar os avanços e mobilizando os votos, procurando arrebanhar o pessoal para votar contra os direitos. Felizmente, o Centrão foi derrotado. Não conseguiu aprovar nem frear o processo. Tanto que a Constituição está aí até hoje. Agora, muito bem, e as mudanças, e as emendas? Já houve 56 emendas. Essas emendas não modificaram, claro, essas emendas contêm muita mudança de supressão, de retirada de direitos adquiridos. Não é tudo o que eles queriam, mas tiraram muito. E podem tirar novamente, tirar mais ainda. Existe na Câmara 1000 e tantas emendas para a Constituição e no Senado outras centenas. E que podem a qualquer hora se arvorar aí e conseguir. Nós temos esperança que o Executivo não tome a iniciativa, porque para mudar a Constituição precisa o Presidente da República, um terço da Câmara, um terço do Senado, 2 terços da Câmara, 2 terços do Senado, e para modificar com 2 turnos em cada casa, com 3/5 na votação, é difícil de mudar. Mas que muda, que já mudaram muita coisa. Não mudaram, talvez, o essencial em tudo, né? Nós, diante desse quadro, por exemplo, um dos artigos, o artigo 39 da Constituição, previa o regime jurídico único para os servidores. Naquela ocasião, havia 2 regimes, o seletista e o estatutário. Os 2 regimes, quer dizer, havia uma diversidade de direitos. O seletista se aposentava de um determinado jeito, os estatutários de outro. E conseguir juntar, igualar os direitos, que implicava numa injustiça muito grande, foi um esforço que nós desenvolvemos, né? Bom, aí, terminado em 5 de outubro de 88, e promulgada a Constituição com toda a solenidade, aí surgiu como se poderia fazer para aprovar, baseado no artigo 39 do texto constitucional, o regime jurídico único. Bom, não foi fácil, mas nós queremos fazer isso. Mas primeiro tem que ser iniciativa do Presidente da República a proposta. E segundo, teria que ter uma autoridade que concedesse. Por que você? Aí lá fui eu, por líder do meu partido, pedi que ele me credenciasse. Eu era membro da Comissão Permanente de Direitos dos Trabalhadores e dos Servidores. E o Amaury Mira era o presidente, já falecido, mas guarda melhor memória com relação a ele. Ele, então, também me autorizou, vai em nome da comissão, vai em nome do partido e das entidades sindicais a que eu era ligado, e findou
presidente de então, Fernando Collor, através do seu ministro da administração, que era o João Santana, topado fazer a comissão, para poder redigir. Então, eles mobilizaram os seus assessores, nós, os nossos assessores da Câmara, e fomos trabalhar, com a ajuda, inclusive, dos sindicatos. Quase todo dia a gente reunia aquelas dezenas de representantes das entidades sindicais de servidores, que aí era só do servidor. E nós discutimos os assuntos, levávamos depois para reunião com os assessores representantes do executivo. E umas coisas eram aceitas, outras não eram, então, mas de qualquer forma nós avançamos com isso, até que no final de 90 nós conseguimos a aprovação. O notável do regime jurídico único é que ele foi tão debulhado, tão discutido, negociado cada palavra às vezes, que permitiu que nós, defendendo, conseguíssemos a aprovação por unanimidade nas duas casas no mesmo dia. Isso quase um milagre, digo eu. É só procurar se tem quantos dispositivos foram assim, 250 e tantos artigos. Mas nós e os institutos principais, os assuntos que foram defendidos e vitoriosos, como nós vimos aí, a irredutibilidade de vencimentos, a aposentadoria e pensão integrais, ganhava nativa e passava para... E, inclusive, posteriormente, o que ia saindo para os que estavam na ativa, extensivo também aos aposentados e pensionistas. Uma das coisas mais discutidas foi a estabilidade no emprego, depois de 2 anos. Estou gripado, mas me permitam.